Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Pessoal, para finalizar então o assunto sobre plataformas, né, que envolvem o armazenamento, a propagação, né, e o processamento de dados de dispositivos de internet das coisas na nuvem, né, eu vou discutir com vocês nessa aula brevemente sobre o Google Cloud IoT. Tá? O professor Júlio César Estrela, um homem branco e calvo de cabelo preto nas laterais da cabeça, usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo verde, calça preta e sapatos marrons. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Google Cloud IoT. Então, mais uma vez, vocês vão notar as diferenças de como esses ambientes computacionais diferem entre eles, né, em relação à visão que tem da internet das coisas. Tá? Então, no caso do Google Cloud IoT aqui, na minha opinião, é mais enxuta, né, do ponto de vista da visão, né, de como que ele organiza a estrutura computacional que eles têm para prover serviços para a internet das coisas. Tá? Né, principalmente no que diz respeito à ingestão e análise de dados. Tá? Então, vou fazer uma breve introdução sobre a Google Cloud IoT, mas uma introdução de modo geral, né? Depois falar o que vem a ser o Google Cloud IoT e apresentar suas funcionalidades. Tá? No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos organizados em retângulos vermelhos e azuis. Introdução. O que é? Funcionalidades. Bom, nós já vimos, e vale a pena reforçar, né? E reforçar mais uma vez, que a IoT ela se caracteriza por dispositivos que se conectam à rede. Tá? Uma rede local, uma rede remota. Tá? Uma rede local, uma rede remota como a internet. Tá? Incorporados ao ambiente físico para melhorar algum processo existente ou para permitir que o novo cenário, que não era possível anteriormente, né, que possa ser possível hoje. Tá? Então, há muitas dimensões de qualquer projeto de internet das coisas, né, o que leva naturalmente a uma certa complexidade, né, visto do que nós já comentamos anteriormente, né. E no que diz respeito aí aos dados, né, tem influência do hardware, tem influência do software, né, tem influência do tipo do software, né, se é um software pequeno, se é um middleware, né, tem requisitos de rede, tem requisitos de gateways, né, que intermediam os dados gerados, coletados pelos sensores que estão acoplados às coisas, né, aos dispositivos. Tá? Então, naturalmente, é um ambiente complexo, né, que precisa ter boas divisões, né, inclusive para identificação de problemas. Tá? Slide Introdução com o texto. A IoT pode ser caracterizada com o uso de dispositivos conectados à rede, incorporados ao ambiente físico para melhorar algum processo existente ou para permitir um novo cenário que não era possível anteriormente. Os projetos de IoT têm dimensões adicionais que aumentam sua complexidade quando comparados a outros aplicativos de tecnologia centrados em nuvem, incluindo diversidade de hardware, diferentes softwares e sistemas operacionais, diferentes requisitos de gateway e rede. Então, a visão que a Google traz, né, do contexto de IoT e como que ela explora isso no seu ambiente computacional, né, é a visão de um dispositivo, um gateway e a nuvem deles. Tá? Em um novo slide, o texto, os componentes básicos na visão do Google são divididos conforme a figura a seguir. Abaixo, 3 círculos lado a lado. Círculo laranja, Device. Amarelo, Gateway. Azul, Cloud. Então, eles podem dividir o ambiente entre o que é Google e o que não é, né? Então, aqui a nuvem é Google e o gateway, né? Que naturalmente esse gateway pode estar dentro do ambiente ou não da nuvem do Google, né? E o dispositivo, de modo geral, ele fica fora, né, do ambiente, né? Mas que interage com o gateway, né? E naturalmente depois interage com o ambiente computacional. Então, são 3 blocos principais, né? É a visão que se tem. O professor contorna os círculos e desenha setas que os conectam da esquerda para a direita. Como que a
plataforma, o ambiente de processamento da Google, né, pode ser útil, né, para processar, além dos dados tradicionais da web, dados específicos de aplicações de internet das coisas. Bom, em um ambiente dinâmico, como é o dinâmico e complexo, que é o da internet das coisas, né, essa visão geral de componentes envolve os tipos de informações, os metadados dos dispositivos. Então, a plataforma de internet das coisas da Google leva em consideração muito, né, a questão da coleta de metadados nos dispositivos, né, que é, de certa forma, uma característica da Google, né, que é coletar metadados dos usuários, metadados de aplicações, né, e indexar esses dados, né, para posterior análise, para posterior geração de produtos. É o que o Google faz muito bem na indexação. Então, como que ele lida com esses metadados não seria diferente em relação aos metadados dos dispositivos, né, que podem ser muitos, né, em quantidade e em complexidade. Tá? Informação de estado, né, desses dispositivos, né, que tipo de comando eu podemos desenvolver com esses dispositivos, né, e a questão da telemetria, né. Então isso vale não só para o ambiente do Google Cloud, mas vale também a telemetria, né, monitoramento constante desse dispositivo, vale para a Azure, vale para a AWS, vale para a implantação desses middlewares em ambientes locais e reduzidos, né. Então o monitoramento ele é muito importante, né. E o monitoramento faz uso de tecnologias já consagradas de rede de comunicação, né, com protocolos de gerenciamento de redes, né, que que envolve aí o gerenciamento de redes, né, como o ICMP, né. Desculpa, o ICMP não. Um outro protocolo que é responsável pelo gerenciamento de redes, mas não o ICMP, né. Desculpa, o SNMP, Simple Network Management Protocol, tá? Então, são protocolos, esse é um protocolo que já trabalha com o conceito de agente e gerente, né? Que você consegue, com base nesse protocolo, identificar dispositivo, identificar características dele, né, os seus metadados, né? E que a plataforma faz, né, usando esse protocolo já consagrado, né, de rede de comunicação, em construir uma forma de obter esses dados mais facilmente no formato que é possível recuperar as informações depois de armazenadas, tá? Então, o SNMP é importante nesse contexto também, principalmente na questão da telemetria, né? Então, você conhecendo os metadados, conhecendo a forma como você pode interagir com o dispositivo, você pode, por exemplo, enviar comandos para ligar e desligar o dispositivo, né? Enfim, né, por meio inclusive desse protocolo, tá? Embora ele não seja um protocolo que é amplamente utilizado assim de forma mais alto nível, né, por aplicações, né, mas ele faz parte, inevitavelmente, das camadas mais baixas, né, para identificar e monitorar, né, encontrar informações de metadados dispositivos que naturalmente são propagadas, né, pela rede. Uma característica desse protocolo é a propagação de dados dispositivos pela rede, né, usando, logicamente, os componentes adequados, né? A ideia do gerente do agente. Então, além disso, né, temos informações operacionais relacionadas à solução, né, e o hardware do dispositivo, tá? Que está acoplado ao sensor. Além disso, plataforma de dispositivos, né, interface de hardware, todo o ambiente de computação, né, que faz parte da nuvem, né? Além de processamento do dispositivo, né, que digamos assim, uma das partes mais importantes, né, quer dizer, processar dados do dispositivo, né, não o processar o dispositivo propriamente dito. Tá? Novo slide com a informação. Em um ambiente dinâmico, como é a IoT, uma visão geral de seus componentes envolve. Na sequência, há duas colunas com os itens listados. Coluna à esquerda, tipos de informações. Metadados dos dispositivos. Informações de estado, comandos de telemetria, informações operacionais, hardware do dispositivo. Coluna à direita, plataformas de dispositivos, interfaces de hardware, ambiente de computação, processamento no dispositivo. Em particular, depois da fase de coleta, né, o processamento do dispositivo ele tem algumas fases, né, que são naturais, né, que é
de converter esses dados para um determinado formato, se necessário, né? Empacotar esses dados de forma segura, encaminhá-los para a rede, né? Para a plataforma de análise de dados, validar esses dados para garantir que eles atendam a algum conjunto de regras, né? Estipulada pelo usuário, né? Especialmente, né? Ou pelos usuários, classificação dos dados e, de repente, resumir esses dados, né? Para reduzir o volume e eliminar detalhes desnecessários e indesejados. Então, esse resumo dos dados faz parte da filtragem aí, né, e auxilia bastante na fase que nós discutimos, que é a fase de análise desses dados. Tá? Então, é importante saber o que filtrar, né, para não extrair dados que podem ser fundamentais no processo de análise e geração de insights, né? E fazer agregação de dados, combinar dados em valores agregados. Tá? O docente avança um slide com o conteúdo, após a coleta de dados em sensores, em particular o processamento no dispositivo, converter dados para outro formato, empacotar dados de forma segura, validar dados para garantir que eles atendam a um conjunto de regras, classificar dados, resumir dados para reduzir o volume e eliminar detalhes desnecessários ou indesejados, combinar dados em valores agregados. Então, de modo geral, nós temos essa visão, né, uma visão de processamento, né, então, que envolve aí converter, né, então eu tenho um conjunto de dados inicial, né. Em novo slide, um diagrama intitulado Processing, que exibe uma série de etapas numeradas dentro de quadrados posicionados lado a lado e conectados por setas voltadas para a direita. À esquerda, 4 quadrados laranja em sequência, cada um contém um número, 2, 5, 1, 7. À direita, 5 etapas listadas uma abaixo da outra. De cima para baixo, Converting, 4 quadrados laranja contêm os valores 0.2, 0.5, 0.1, 0.7. Packaging, 4 quadrados laranja com os números 2, 5, 1 e 7. Eles estão destacados por um retângulo cinza. Validating, x maior ou igual a 5. 4 quadrados laranja em sequência. O primeiro e o terceiro estão marcados com um X vermelho. O segundo e o quarto contêm os números 5 e 7, respectivamente. Combining, um retângulo laranja grande com a informação m igual 3.75. Enhancing, sequence. 4 quadrados laranja contêm os números 2, 5, 1, 7, com uma sequência adicional de 4 quadrados azuis numerados como 1, 2, 3, 4. Nesse formato, nessa sequência, 2, 5, 1, 7, né, eu vou converter ele com uma casa decimal anterior, né, para 0,2, 0,5, 0,1, né, tentar normalizar esses dados, e fazer empacotamento, fazer uma validação com base na análise do conteúdo dele, né, então se eu vou pegar os que são maior ou igual a 5, né, enfim, ou combinar esses dados, né, fazer uma média, né, ou melhorar, né, inverter a sequência, né, fazer o ordenamento deles, né, do menor para o maior, por exemplo. Então, o processamento envolve alguma regra, né, então assim, que tipo de processamento que eu vou fazer, o que eu quero gerar com o processamento, né, empacotar, classificar, compactar, né, extrair em função de uma regra, né, enfim, né, bem definida. Então, essa fase envolve, e assim, o processamento ele pode ser muito lento ou muito rápido, a depender do que você processa, a depender do dispositivo que você tem disponível e da capacidade deles, inclusive, né. Então, o Google Cloud IoT, depois dessa análise, né, ela envolve, é uma plataforma que procura desenvolver essas ações, né, que nós vimos anteriormente, né. Então, foca na escalabilidade, foca no gerenciamento, né, das informações produzidas pelos dispositivos de IoT. Slide com a pergunta: o que é? E o texto. O Google Cloud IoT é uma plataforma para auxiliar no gerenciamento, acesso, escalabilidade de dispositivos e informações produzidas no contexto de uma solução IoT. À direita, print de uma seção do Google Cloud Platform, com 6 serviços listados em caixas separadas. Primeira linha, Cloud Data Flow, ícone de hexágono azul com um símbolo branco que remete a uma estrutura de rede composta por linhas e pontos. Legenda, For Streaming and Batch Analytics. Cloud Pub/Sub, ícone de hexágono azul
com um ponto central conectado através de linhas a outros pontos periféricos. Legenda: For Ingest, Connection and Management. Segunda linha: Cloud IoT Core. Ícone de hexágono azul com uma nuvem. Legenda: For Device Connection and Management. BigQuery. Ícone de hexágono azul com uma lupa. Legenda: For Data Warehouse and Fast Querying. Terceira linha: Cloud ML Engine. Ícone de hexágono azul com um cérebro. Legenda: For Train, Deploy and Run ML Model. Other Cloud Services. Ícone de hexágono com uma figura circular e um ponto branco centralizado. No rodapé do print, o texto: Build and Train ML Models in the Cloud. E aí ela apresenta, né, alguns componentes também, que são poucos, né, que envolve aí, lidar com fluxo de dados, envolve o núcleo, né, que é o IoT Core, né, envolve ferramentas para fazer, lidar com aprendizado de máquina, né, fazer consultas de grande volume de dados. E aqui, ó, lembra que nós falamos do padrão Publish Subscribe, ele aparece aqui, né, que é um padrão que a gente já viu e no contexto aqui é utilizado para lidar com dados, né, obter dados e enviar dados, né, por meio da geração de dados num tópico, né, e o consumo desses dados no mesmo tópico por um assinante. Tá? À esquerda do print há uma seção intitulada Sensors, com 4 ícones um abaixo do outro. Plataforma de petróleo, edifício, trator, hospital, turbina eólica. Uma seta nomeada como Control parte da seção Google Cloud Platform em direção aos ícones. Outra seta denominada Data parte dos ícones de volta ao Google Cloud Platform. Então, mais uma vez, gostaria que vocês percebessem a conexão dessas metodologias, desses padrões, com o ambiente de comunicação, com o ambiente de processamento, né? E como que cada empresa, né, nesse contexto aqui, com cada provedor de serviço, né, lida com esses mecanismos para produzir plataformas para auxiliar quem deseja desenvolver uma solução para lidar com dados em IoT. Tá? E a própria solução de IoT. Tá? Novo slide apresenta um diagrama do Google Cloud Platform com foco no Google IoT Core. À esquerda, o item Devices, composto por um ícone de uma ferramenta e de Wi-Fi. À direita, 2 setas horizontais azuis, uma abaixo da outra. A seta de cima está voltada para a esquerda e indica Config, Update. A seta de baixo aponta para a direita e indica Telemetry. Depois da seta Telemetry, há um bloco branco nomeado como MQTT/HTTP Protocol Bridge. À direita dele, parte uma seta azul que se conecta a um retângulo branco com o texto Data Broker. Após o Data Broker, outra seta azul o conecta a outro retângulo nomeado como CloudPub/Sub. Acima de Data Broker, há mais 3 retângulos intitulados respectivamente como Device Manager, Authentication, Monitoring. No topo dos retângulos há um pictograma de pessoa indicado como Provisioner. Dele parte uma seta direcionada ao Device Manager, que está conectado à esquerda com o MQTT/HTTP Protocol Bridge, e retorna ao ciclo inicial. Então, uma visão que o Google nos fornece em relação à plataforma deles, né, que isso está dentro da plataforma de nuvem, né, de uma maneira geral, né, e aí tem um core de IoT, né, a visão do dispositivo, né, que envia informações, né, mecanismo de telemetria, né, por meio de comunicação, ou via HTTP ou MQTT, por um broker, né, que ele chama de bridge protocol, né, uma ponte, um broker, um gateway, enfim. Então, cada solução dá um apelido, né, um nome para esse componente, né, e aí esses dados, né, vão para um gerenciador, são dados coletados dos dispositivos, né, para eu fazer acesso, eu preciso de um mecanismo de autenticação, né, registro os dados de monitoramento, né, e armazena os dados num broker de dados, né, esses dados que foram transferidos, né. E aqui, né, com base no armazenamento, eu posso fazer análise, né, usando o padrão Publish Subscribe. Tá? Tem alguém que
né, um usuário administrativo que consegue gerir o que está sendo enviado, está sendo recebido, né? Mas basicamente a fase de análise ela vem posterior à implantação, né, dos dados, né, passando pelos todos os componentes da solução do Google dentro da plataforma, tá? Então, lembrando aí do uso, da importância do Publish Subscribe também aqui no Google Cloud IoT, tá? Então, resumindo, né, o gerenciamento envolve a ingestão de dados, o mecanismo Publish Subscribe, envio de informação com o protocolo MQTT, processamento de pipeline, né, é outra funcionalidade, né, pipeline gerenciam dados depois que eles chegam ao Google Cloud, né, então fazer a transformação, a agregação, tomar alguma decisão em cima dos dados que chegaram, né, qual que vai ser o processamento, né, e qual a função dele, né. E armazenamento, os dados se apresentam, como eles se apresentam em vários formatos, né, e tamanhos, né, é necessário algum mecanismo, né, ou conjunto de mecanismos, né, que lidam com esses dados em formatos diferentes. Então, ele oferece serviço aí, um banco de dados que é o Firebase, né, Real Time Database e o Data Store, tá, que são produtos da plataforma para lidar com os dados, tá. Então, veja também que não há alguns aspectos padronizados entre elas, né, entre a Azure, entre a GCP e entre a Amazon, né, que ele trabalhar com o Publish Subscribe, trabalhar com a ideia de um gateway, trabalhar com o protocolo MQTT, mas a forma como eles persistem, as plataformas persistem os dados e faz a agregação difere muito, né, embora tem coisas que são comuns, tá. Slide funcionalidades com os tópicos. Gerenciamento de dispositivo envolve ingestão de dados, pub/sub, envio de informações por um agente MQTT, processamento de pipeline. Pipelines gerenciam dados depois que eles chegam ao Google Cloud, transforma, agrega. Armazenamento de dados. Dados se apresentam em vários tamanhos e formatos. Dados do estado ou de telemetria podem ser armazenados em banco de dados estruturados e sem esquema, como Firebase, Real-Time, Database e o Data Store. Bom, para finalizar, né, uma outra funcionalidade é a análise, né? Depois que os dados de streaming forem analisados em um pipeline de processamento, eles começam a se acumular, e aí, o que eu faço com isso, né? Então, certamente, esses dados devidamente propagados, né, em um formato já adequado, eles oferecem a possibilidade de mineração, né? E aí, a decisão tem que ser tomada baseada nas metas definidas lá, quando foi desenvolvida, pensada a solução, né, de IoT, né, de sensoriamento, enfim, né, o que eu quero extrair baseado na coleta, né. Então, a análise vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a contrastar, né, o que eu tenho com o que eu quero atingir, né. Está próximo daquilo que eu desejava, não está, vou ter que refazer os experimentos, coletar novamente, né. Então, esse processo é um processo cíclico, né, que não tem fim, tá. Então, ferramentas para análise envolve BigQuery, Datalab, né, e o Vertex AI Workbench, né, ferramenta para lidar com inteligência artificial. O professor avança um slide intitulado Funcionalidades, com os itens relacionados à análise. Depois que os dados de streaming forem analisados em um pipeline de processamento, eles começarão a se acumular. Com o tempo, esses dados fornecem uma rica fonte de informações para analisar tendências e podem ser combinados com outros dados, incluindo dados de fontes fora de seus dispositivos IoT. Ferramentas para análise incluem o BigQuery e o Datalab/Vertex AI Workbench. Bom, com isso, pessoal, nós finalizamos um overview geral dessas plataformas de nuvem para lidar com soluções de IoT, né, que geram muitos dados, né, que precisam ser analisados. São as pequenas referências, né, uma unidade de referência que estão mais atrelados à plataforma do Google. Tá? No último slide, as referências utilizadas na aula: cloud.google.com, developers.google.com, cloudskillsboost.google. Então, espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo dessa semana, né? Façam as atividades avaliativas, né? Assistam às videoaulas, né? E sempre que possível utilizem material de apoio para complementar
o estudo da semana, tá? E não se esqueçam de participar dos fóruns. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br